Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós em mais um encontro muito especial. Mais um podcast estruturados na palavra. E hoje, mais um dia especial, mais um tema que muito vai edificar o nosso coração. Nós hoje temos a honra de receber a Carla Levita, diaconisa da Obra do Senhor, aqui nesse podcast. Carla, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nada, Fica à prazer vontade de meu. falar. Prazer é meu estar aqui juntamente com vocês. Nunca tinha participado, primeira vez, Seja bem-vindo. mas é tudo para a honra e glória de Deus. Amém. A Carla tem um testemunho, né? Tem fases que a qual ela passou para amadurecer, É para verdade. lapidar, né? O vaso ele precisa ser lapidado e o Senhor sempre cuidando e ela vai testemunhar tudo isso para mim e para você, para edificar a nossa fé. O nosso tema de hoje é adolescente suportando os dias atuais, né? A vida de adolescência nesse mundo de perdição, é isso que É a gente vai verdade. falar. Despertando você jovem, você adolescente, também você papai e mamãe, que tem filhos nessa fase, já não sabe o que fazer, já está se desesperando, preocupado. Entenda, bota Jesus no centro, toma suas ações, né? A postura de pai, Verdade. de mãe, mas sempre entregando na mão de Deus, não deixando de orar. E a gente vai falar tudo isso aqui, a Carla vai contar tudo isso aqui pra gente ser edificado, tá bom? Mas antes da gente começar, já te peço um favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com mais pessoas para a gente ajudar mais vidas, para que mais jovens, mais famílias sejam alcançadas através desse testemunho, através desse podcast. Combinado assim? Então vamos lá, mais um Estruturados na Palavra. Então, jovens em tempos difíceis, né? Suportando esses dias atuais. Carlinha, você nasceu no meio cristão? Como foi a sua infância, seu lar, né, junto papai, mamãe, sua família? Conta um pouquinho aí pra gente. Antes disso, quiser se apresentar melhor, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla Beatriz. Eu não moro na cidade aqui. Já morei na cidade de Itaboraí, mas hoje eu moro em Itaperuna. Casei, né? Tô morando por lá. E eu não nasci num lar cristão, entendeu? A referência cristã que eu tinha quando pequena era a minha tia, Denise. Aí, quando eu nasci, teve toda uma dificuldade lá também, porque eu passei por um processo também quando muito pequena, que eu vivia parando nos hospitais. A minha mãe acabou entrando para o candomblé por Ah, conta disso, porque na época ela procurou outros meios para solucionar um problema que só Deus solucionaria, né? aham. E nesse meio tempo, eu também iria. Entendi. Só que, para honra e glória de Deus, o Senhor usou a minha avó para estar indo lá me buscar e falou assim: não, a minha neta não. Tinha quantos anos quando Eu você tava com uns começou? 3 anos, mais ou menos. Uns Entendi. 3 aninhos, Pequenininha. bem pequenininha. Aí a minha avó não deixou. E eu fui criada esse tempo com a minha avó. Entendeu? E a referência que eu tinha era a minha tia Denise. Aí ela sempre me chamava para ir para a igreja, eu ia juntamente com ela, a gente estava sempre indo para a igreja, a gente começou na Metodista Wesleyana. Lembro até hoje, participei muito da escola dominical, infantil lá, Glória as a tias. Deus. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo foi uma dessas salinhas, que uma missionária, a missionária Sara, eu lembro dela até hoje, com muito carinho, e ela orando lá por todas as crianças, e eu senti a presença de Deus muito tremenda, sabe? Muito forte naquele dia. E eu só chorava, não conseguia parar de chorar. E os meus coleguinhas à volta, eles olhavam para mim e falavam assim: o que está acontecendo? Por que ela está chorando tanto assim? Entendeu? E lá eu não entendi, eu fiquei com vergonha na hora. Na hora dos meus amiguinhos lá, eu fiquei com muita vergonha. Mas depois que eu cresci, eu aprendi que o que Deus tem com você, nem todo mundo vai entender. É por aí. Entendeu? Nem todos têm a Nem todo mundo. visão. Nem todo mundo vai entender o que Deus tem com você. O que tem com você é só com você. É verdade. Entendeu? Então, a minha referência foi a minha tia, minha vida,
o princípio da adolescência lá Entendi. também. Entendi. E aí, sua avó até então não era evangélica, era só Não, a Denise, né? só minha tia Mas Denise. ali Deus já até, Sim, né, levantou sua avó para te resgatar sim, dessa religião até então a qual sua sim, mãe estava frequentando. sim. E aí, como é que foi? Você foi crescendo já, morando na residência com a sua avó, com a Isso. sua tia, indo para a metodista, você foi crescendo. E esse ambiente cristão da metodista, qual você estava adorando ao Senhor, frequentando, ficou durante até qual sua fase? Como é que foi assim? Então, aí eu comecei a crescer lá, escutar a palavra e tal, tudo era muito bom pra mim. Só que aí a gente começa a crescer, é um amiguinho aqui que não é evangélico e tal, e eu não Perigo. tinha toda a sabedoria que eu tenho hoje, porque é criança, né? Exato. Entendeu? Aí por volta de 13, 14 anos eu comecei, vamos ali num pagode ali, vamos num baile ali e tal. Eu acabei saindo, fazia visitas. Com a minha tia, continuei fazendo visitas, porém eu acabei saindo da presença de Deus nesse período. É muito importante, né, Carla? Essa questão da amizade. Sim, A gente tem que peneirar muito sim. e até nós pais estarmos alerta para até ajudar de Verdade. alguma forma, né, nos conselhos de amizade, orientando, trazendo a luz da palavra, né, e pedindo a Deus para trazer essa luz sobre os nossos filhos, que às vezes a gente não vai nem falar, sabendo que tem um momento de se posicionar, mas através da oração, o próprio Deus faz clarear nos nossos filhos, né? Essa separação de verdadeiros amigos e os falsos. Então, isso é muito importante, né? Saber, né? Se atentar aos amigos os falsos que o inimigo muitas das vezes introduz na nossa vida para arrancar de nós o propósito de Deus, né? É verdade. E nesse período, assim, eu acho muito importante os pais continuar orando. Por mais que fala assim, não, porque eu vou brigar, eu acho que não adianta. Não adianta, eu vou brigar, eu vou falar uma palavra mais severa, mais dura e tal. Eu acho que a conversa é o princípio de tudo. A gente tem que conversar, não precisa gritar, entendeu? Tudo ali é entre uma conversa e continuar orando pela vida dos filhos, entendeu? Porque nesse período que eu saí, até os meus 26 anos, 27. De 14, 15 De 14 até os 26, 27. Em nenhum momento a minha tia deixou de profetizar na minha vida. Glória a Deus. Ela sempre ligava para mim e falava assim, olha, você é uma bênção, eu te amo, Jesus te ama. E você sabe do propósito de Deus que ele tem na sua vida. Glória Entendeu? E eu não vou desistir de orar por você. Então, eu acho muito importante, gente, essa oração. Você tá sempre ali, ó, constante, orando e tal. Porque a gente ganha na persistência. Exatamente. E tem muitos pais, muitas pessoas que já tá deixando de orar. Sim. Já tá desistindo dos filhos. Sim. Né? Que não clama mais, não faz um jejum, não busca pelo filho ou liberar uma palavra. A gente até trouxe recentemente essa questão de você olhar o cenário e falar, não tem mais jeito não. Isso tem que sair da boca, não pode sair da boca, né? Isso aí a gente tem que ser repreendido, é olhar com os olhos de fé e profetizar, que vai ser uma benção. Né? A fé não é consistido naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente crer, né? Sim. É o poder da fé. E a D, né? A gente chama de D. Ela teve um grande papel aí, através de um ato profético, liberando palavras de bênção sobre a Bia, a Carla, né? Carla Beatriz. E aí esse período, Carlinha, dos 14 para 15 até os 23, né? Como foi, né, seu período aí nesse mundo de perdição? Você... como é que foi? Conta um pouco aí. Então, foi um período bem de rebeldia. Entendeu? Muito rebelde, não me orgulho disso, mas gerou testemunho, né? Portanto que eu tô aqui. Para glorificar, né? Deus pra fez. Glória do Senhor. Isso Deus aí. faz. Foi um período que eu me envolvi com amizades que não edificavam em nada e tal. Ofereciam coisas ruins,
que eu me envolvi com drogas, com bebida, prostituição e essas coisas assim. E eu fui passando esse período até os 26 por aí, até os 26 anos. E a minha tia ali, persistente na oração. E muitas das vezes eu chegava da rua e falava assim... nossa, a moça falou comigo isso, jogou uma palavra de maldição. Eu chegava chorando em casa, entendeu? Porque ninguém gosta de entendeu? Dói muito. Por mais que você esteja lá no mundão e tal, fazendo coisas, você sabe que não é certo, que não é de Deus. Mas quando alguém lança uma palavra de maldição contra a sua vida, você fica com uma dor no coração, né? Dói muito. E eu chegava chorando. Eu falava assim, tia, a moça falou isso, isso e isso. Aí ela, eu repreendo em nome de Jesus, porque você é uma bênção. Hoje você não está na presença, mas amanhã você vai estar. E ela sempre falava, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, entendeu? Então, assim, eu fui crescendo, por mais que eu estivesse no mundo, a minha tia sempre foi minha referência ali, entendeu? Eu sempre sentia vontade de voltar para a presença de Deus, mas eu não tinha toda aquela força, entendeu? E muitas das vezes o Senhor me dava livramento na rua, porque eu saía de casa e ela estava lá ajoelhada orando. E eu falava assim, ai, minha tia não para de orar. Mas aí eu saía assim mesmo. Quando eu chegava na rua, eu falava assim, ai, não, tem alguma coisa errada, eu quero voltar para casa. Aí dormia na casa de uma amiga para não voltar para casa. Aí ficava sabendo que aconteceu alguma coisa. Mas oração dela, que estava lá, ó, de joelho, orando pela minha vida. Entendeu? Então, a importância da oração, assim, é tremenda. A gente não pode deixar de orar pelos nossos filhos. Não só pelos nossos, entendeu? Até pela a vida do filho do vizinho, entendeu? Dos nossos jovens. Porque olha só, tanta perdição que está acontecendo nesse mundo hoje em dia. A gente está perdendo tantos jovens. E eu, particularmente, não aguento mais perder jovem. Eu não aceito mais perder jovem para Satanás. E eu creio que hoje eles estão lá, mas amanhã eles vão ser pregadores da palavra, levita, missionários da casa do Senhor. E eu profetizo isso na vida de cada jovem. Receba em nome de Jesus. Amém. Receba de Deus. E é esse ato profético, né? A gente se colocar como intercedor, não só do nosso, mas sobre a nação, né? Sim. É um povo intercessor, um povo que ora, que busca. Porque, como já foi dito, há poder na oração. Sim. Já passou por algum caso difícil nesse percurso aí do mundo, assim? Algum livramento, dentre tantos que você já mencionou, mas algo específico ali, que você viu o anjo ali te guardando ali, que aquilo ali não é só Deus mesmo, tipo, era o fim. Mas... a providência nesse tempo de festa, de noites, alguma situação, algum testemunho assim, bem específico que você se lembre? Então, é até um pouquinho mais difícil de contar acerca disso, mas já teve fato de eu estar em festas e tá lá, todo mundo bebendo, usando tudo quanto é tipo de coisa, e eu pegar e do nada e falar assim, eu tô indo embora, eu quero ir embora, vou embora. E eu sair e acontecer de ter tiroteio, Jesus. Entendeu? E tipo assim, eu chegar na esquina da minha casa, meu telefone tocar. Nossa, você saiu, aconteceu isso. Misericórdia. E eu falava assim, Jesus, olha só como é que o Senhor me guarda. Por mais que eu não esteja ali fiel na tua presença, eu ainda sou temente ao Senhor, mas o Senhor está sempre ali me guardando, porque muitas das vezes eu escuto assim, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E eu, assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito, para ser sincera, eu não acredito nisso, porque eu acredito que mãe de joelho, filhos de pé. Por mais que não fosse a minha mãe, era minha tia, mas ela estava no lugar de minha mãe. Entendeu? Então, se eu tô de pé, é por causa que... por conta de Deus ter sustentado aqui e por conta das orações da minha tia. Então, se você tá ali buscando pelo seu filho, pelo seu sobrinho, que seja, e tal, Deus tem misericórdia da vida dele, sim. Ele tem. Pela sua vida, ele vai ter misericórdia da vida dos seus. É verdade. Entendeu? Então, não é porque, só tem compromisso com quem tem compromisso com ele, não. Você tem compromisso com Deus e Deus guarda os seus. É verdade.
através de um da casa. Eu lembro da passagem de Abraão, né? Ló e Abraão. Isso aí. Abraão estava orando por Ló e Deus poupou a vida de Ló por causa da oração. Depois o texto fala bem claro. Sim. Por causa da oração de Abraão, o Senhor poupou, guardou a vida de Ló. Sim, Né? sim. Então, a oração do justo pode muito ter o efeito. Né? É a oração, sim, e Deus guarda, a graça, a misericórdia dele alcança Amém. não só a nós, mas os nossos Sim. e aqueles que a gente tem clamado, né? E é forte Verdade. demais, ô Carla, muito forte. O anjo tira, o anjo incomoda É para verdade. se retirar. E poucos minutos ou horas acontece aquela situação drástica naquele lugar, mas o Senhor que separou, né? O Senhor guardou. Então, é a mão de Deus. E essa sensibilidade a entender quando está na hora de sair, né? É verdade. Eu também fui criada, mesmo da família de evangélico, minha avó, minha mãe, meu pai, filho de pastores, fui criada num meio evangélico. Só que meus pais, quando casaram, eles quiseram experimentar, gostinho do mundo. Casamos, então vamos nós dois experimentar o que nunca tinham vivenciado. E aí, quando eu nasci nesse ambiente que eles estavam conhecendo o mundão, né? Minha mãe, acho que na época com 21 para 2 anos, quando eu nasci. Meu pai nessa faixa de 20, 21. E eles curtindo tudo que eles nunca vivenciaram. Então, foi uma fase muito difícil. Era a roda de pagode, era cervejas na mesa, brigas no final que acabava aquela coisa gerando muitos conflitos e eu em todo tempo incomodada com aquilo. Eu não me sentia quando eu vinha para casa dos meus avós, né? Eu ficava os finais de semana, ia para a igreja, tal, mas a maior parte lá com os meus pais, morando, residindo com os meus pais, aquilo me incomodava, não gostava. Eu já ficava preocupada mais no final de semana, como que vai terminar isso, como vai ser a agressão. Então, a gente entende que tem pessoas que não se encaixam, né? Sim. Sim. Às vezes a gente está até lá, seja por vontade própria ou não, mas no fundo não tá aquela alegria, você tá como um peixe fora d'água, né? Sim, até porque quando eu estava lá fora no mundo, eu senti um vazio muito grande. Aquele vazio, assim, que eu tentava na bebida, Preencher, né? preencher em coisas, assim, vãs, coisas que não... E nada preenchia. Assim. Nada preenchia. E é só o Espírito Santo que preenche esse vazio, né? Só ele, só ele. Carlinha, você tem a gente estava falando há pouco, né? Do seu menino lindo, né? Tenho. Como é que foi essa fase da gestação? Como foi o seu processo? Dentro daquilo que você puder contar pra gente. Tem muitos jovens, né? Que tendo filhos recentes, precocemente, e aí acha que é o fim, acha que não tem mais jeito. E a gente hoje olha para o teu pequeno, né? Que já está um rapaz, né, gente? Uma benção, rompendo aí. Você é uma mãe linda, né? Deus tem abençoado o seu ministério. A gente vai chegar na parte final, mas tem muitas pessoas que às vezes passam por situação difícil e acham que é o fim, né? Conta um pouquinho essa fase, como é que foi pra gente. Então, eu engravidei aos meus 17. Novinha. Um namorado que eu tinha na época. E foi uma parte um pouco difícil, porque, assim, você imagina para uma mãe que a filha tá começando a juventude, aos 17 anos, estudante, ali na casa dela, e do nada você chegar para sua mãe e falar assim, eu tô grávida. É difícil. Foi bem complicado para minha mãe. Minha mãe ficou bem triste na época. E nesse período eu saí de casa, precisei sair de casa e morar com o namorado que eu tinha na época, que é o pai do meu filho. E pra mim, eu falava assim, nossa, eu engravidei, acabou tudo, o que eu vou fazer agora e tal. E ele foi uma pessoa, assim, que me ajudou bastante, conversando também. Os pais dele também me ajudaram na época e tal. Tivemos o
o Luiz Carlos, e ele me ajudou muito. E o Carlinhos, ele foi uma criança que ele se apegou mais ao pai do que à mãe. Ele era bem mais apegado. O pai dele, vou jogar bola, vou sair e tal. E ele queria estar ali com o pai dele o tempo todo. E acabando que ele foi morar com o pai dele. Mas vocês moravam perto nessa época? Morava, a gente morava perto. Entendi. Aí ele foi morar com o pai dele e até hoje ele mora com o pai. Mas é assim, eu vejo a ótima criação que o pai dele fez com ele. Porque por mais que... Aí depois eu fui pra longe, né? E eu não tava ali naquela criação dele e tal, mas eu não posso tirar esse mérito dele. Ele é um ótimo pai. E o meu filho hoje é uma bênção. Até eu tava falando agora, né? É verdade, que muitas das vezes ele vai fazer alguma coisa, ele liga pra mim, mãe, se eu for fazer isso, você acha que Jesus vai ficar triste comigo por conta disso? Aí eu falo assim, né? Não, vamos pra Bíblia e tal. A gente sempre tenta aconselhar na Bíblia, né? Isso aí. Mas ele é uma bênção. E vai fazer quantos anos mesmo? 18. Olha, gente, coisa fofa, que lindo. Vai fazer 18. Né? Para alguns jovens pode dizer, ai, que bobeira. Ai, não. É olhar, né? O papo das mães, né? É olhar a mãe como uma referência. Sim. Né? Sim. Olhar a mãe como a luz do Espírito Santo, né? O brilho do Espírito Santo, reconhecer a presença de Deus na vida, né, da mãe, sim, dentro dessa realidade, ou seja, os pais, ou seja, um pai, né? E isso é muito legal, desse conselho, né, de mulheres de Deus e pais que quer ver o quê? Os filhos romperem. Quem mais quer ver? A gente quer ver os nossos filhos romperem. Isso é muito de Deus. Não acho que isso é brega, tá, jovem? Não acho que isso é cafona. Não, isso aí é Bíblia, né? Verdade. Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. E isso é muito de Deus. Quando a gente vê a presença de Deus, até nós, euzinha com a minha idade, quando a gente vê uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, né? A gente gosta de um colo, verdade, de uma ajuda, de um conselho. A gente precisa disso. E isso é muito de Deus. Hoje ele, né? A gente estava falando há pouco, ele é um menino ativo, um menino que corre atrás do sonho. Era o cuidado de Deus, né? Sobre a tua vida e sobre os teus. A gente mencionou ainda há pouco, né, a oração da Diocaniza D, por você. E hoje, né, Deus te levanta como uma levita, tá? Uma levita, uma adoradora, uma serva de Deus. E a Carla tem orado pelos dela, pela casa dela, e o Senhor tem alcançado a tua casa e a tua geração. Isso é muito profético, é muito de Deus, né? Hoje você mora longe, né, Carlinha? Mora onde? Itaperuna. Mora em Itaperuna. Né? Deus levou para uma outra terra. Foi. Uma outra terra, casou, Casei. Né? Presbítero, uma benção. E Deus tem restituído e levantado tudo, né? Sim. Deus tem feito maravilhas na minha vida através dessa minha caminhada, né? Da obediência, né? Porque tudo vai da nossa obediência, de estar ali no nosso dia a dia, obedecendo ao Senhor, porque a Bíblia fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E é isso que eu venho, pelo menos, tentado fazer. Entendeu? Isso. E o Senhor, ele tem sido muito fiel na minha vida com os meus. Glória a Deus. Testemunho de bênção. E aí, Carla gosta de louvar, né? Adoradora. Nossa. E nesse percurso, onde o Senhor tem levado você a ministrar, a louvar, algum testemunho, alguma coisa, até as lives, né? Tem lives lá no Instagram, TikTok, eu acho que também tem. Algum testemunho assim que você possa contar pra gente? Então, essa parte aí é até, assim, não sei como é que eu vou falar. Vou resumir. O que acontece? Eu quando comecei voltei para a caminhada, o Senhor falou no monte, através de um profeta, que ele me levantaria como levita da casa dele. E foi muito engraçado, porque eu desci, eu desci conversando com Deus assim, Senhor, eu nunca abri a boca para cantar. Como é que eu vou ser uma levita na sua casa?
Como é que eu vou fazer isso? E É eu assim que lembro, Deus faz, né? a primeira oportunidade que eu tive, eu chamei uma amiga minha para louvar comigo. E eu peguei gosto. E hoje eu vou até sozinha. Oh, glória. Mas eu sou muito tímida. Eu não sei se as pessoas percebem ainda. Eu sou muito tímida nesse aspecto ainda. Porque muitas das vezes a igreja está lotada. E eu falo assim, Jesus, eu não vou louvar. Eu não vou louvar nessa igreja cheia, não, e tal. Aí alguém me dá a oportunidade. E eu costumava negar. Só que o meu pastor começou a puxar minha orelha, né? Isso. Carla, às vezes você nega e Deus quer te usar para uma pessoa que tá lá e tá passando por um Exato. momento difícil Com e a certeza. pessoa deixa de receber de você. Deus até levanta outro, mas era você que Deus queria usar. Entendeu? Então para com esse negócio de estar negando a oportunidade. E hoje eu vou com vergonha, com medo assim Isso. mesmo. Deixa Entendeu? Deus E eu tô fazer. começando com esse negócio de fazer live no TikTok, né? Posto alguns vídeos adorando e tal para edificação de vidas. Isso. E nos ajuda a sair da timidez, né? Sim, sim. Então, em meio a todo esse processo difícil, né, que você passou, Deus restituiu tudo, né? Uma adolescente num mundo de perdição, né? A rebeldia, a fase, né? As influências, mais influência, mas o Senhor resgatou, restaurou tudo, né? E tem dado e proporcionado um tempo novo sobre você e sobre os teus. Vamos às nossas considerações finais, né? Já caminhando para o término. Esse momento é seu. Fala aquilo que Deus tocar o teu coração, deixar uma referência, algum conselho para os nossos ouvintes. É ouvinte, Tiago? Errei? Não tem pausa mais a partir de agora. Continua. Vai. Não. Começa. Então, Finge que eu não tô aqui. é ouvinte? Tudo faz. Tá. Então, deixa um conselho aí para os nossos seguidores, aquele que Deus tocar o teu coração. Então, em meio às adversidades que eu passei, quando Deus me tirou daqui da cidade de Itaboraí, eu senti muito medo. Portanto, que quando eu fui no ônibus, eu fui chorando. Porque, no fundo, eu sabia que Deus ia arrumar meios para me prender naquela cidade, porque o Senhor tinha alguma coisa comigo ali. Por mais que eu estivesse no mundo, entendeu? Fazendo tudo que Deus não gosta, mas eu era sensível ainda à voz do Senhor. Amém. E eu fui chorando. E quando chegou lá, aconteceu todo um mover de Deus para me ficar naquela cidade e tal. E eu quero falar pro pessoal de casa que não sinta medo, não, quando Deus começar a movimentar. Não sinta medo. Deixa Deus agir, entrega nas mãos do Senhor, Glória a porque Ele me levou para lá para mim viver um novo tempo. Glória. Porque o Senhor, quando eu cheguei naquela cidade, eu passei um período ainda fora da presença, mas o Senhor, Ele levantou pessoas naquela cidade para me chamar, para voltar para casa dele. E eu tive aquela resistência de princípio, porque quando a gente está no mundo, a gente acha assim, não, se eu for para casa de Deus, se eu for tocar em Deus, eu vou sujar ele, porque o pecado está tão entranhado que eu vou sujar Deus. Só que eu tenho até a passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Isso, Que ela tocou na orla do Senhor. E a minha amiga falou assim, Carla, se arruma porque eu vou passar aí na sua casa. E eu não aceito, não. Eita. E eu falei assim, tá, então eu vou com você. Eu falei assim, eu vou ficar lá na porta, qualquer coisa eu vou embora. Gente, mas eu cheguei naquela igreja e parecia que os louvores eram todos para mim. A palavra que o Senhor usou aquela mulher para falar era tudo para mim. Eu chorei do início até o final do culto. E quando chegou no final, que ela fez o apelo, eu entendi que Deus estava me chamando. Maravilha. E eu fui e tô aí até hoje. Então, quando Deus começar a movimentar, soprar no meio da sua parentela, que você está orando ali, não sinta medo, não. Deixa aí, porque é a mão de Deus.
Tem coisas que é para melhorar. Porque quando a gente vai arrumar uma casa, a gente tem que botar tudo para cima. A gente bagunça tudo primeiro, né? Exato. Porque a gente tem que sacudir as coisas para tirar a sujeira. Bem, então a gente tira tudo do tapete, tudo que estava atrapalhando e tal. A gente faz aquela faxina, mas é necessário bagunçar primeiro para depois botar tudo no lugar. E assim Deus fez na minha vida. Entendeu? Foi uma bagunça. Foi um soprar assim que eu falei assim, Jesus, e agora? Acabou tudo. Agora eu morro de vez. Mas aí não, para a honra e glória do Senhor, o Senhor fez aquele todo mover para tirar toda a sujeira e me fazer um vaso novo. Eita, glória, forte. A gente não compreende hoje, né? Sim. Mas lá na frente, o Senhor traz toda a revelação, né? Para que a gente possa entender. E por mais amigas assim. Amém. Né? Que nós sejamos amigas assim, que você seja amiga assim, que tenhamos amigas assim. Vou passar aí para te pegar, para ir para a igreja. Não aceito um não. Sim. Por mais amigos, amigas assim, com esse propósito de reino, de... Carla, foi muito bom te receber aqui. Deus abençoe. Tá? Sua vida, seu ministério, sua família, toda a tua casa. E deixar para você, né? Cada um de vocês aí, que o mundo não tem nada para nos oferecer, né? O mundo é perdição. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? É através do Senhor que conheceremos a Deus, né? Muitos oferecendo atalho, mas Jesus é o caminho. Então, cuidado com as amizades, cuidado com aqueles que se dizem amigos, mas na verdade quer te induzir a um mau caminho. Então, jovens, que venhamos estar firmados na palavra, gaste a sua energia, a sua vida no reino, fazendo a obra do Senhor, fazendo o ídolo do Senhor, porque não tem coisa melhor, né, do que estar inserida no reino do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, tua família, e até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Na paz.